Imagina por um segundo que você acorda de manhã e não é dono de nada. Não é dono do seu tempo, nem do seu corpo, nem mesmo do seu nome. Você pertence a outro homem. Ele pode te vender, pode te bater, pode decidir se você come hoje ou não. E não existe lei, não existe juiz, não existe Deus que vá te salvar disso. Porque naquela época, isso era completamente legal. Essa era a realidade de um homem chamado Epicteto, nascido escravo, aleijado ainda jovem pelo próprio dono, sem família, sem propriedade, sem futuro garantido. E sabe o que esse homem fez com tudo isso? Ele se tornou o filósofo mais livre que já existiu. Não livre por decreto, não livre porque alguém abriu a porta da cela. Livre por dentro, com uma liberdade tão absoluta que nem a escravidão conseguiu tocar. E ele deixou isso escrito, em um livro pequeno, com menos de 100 páginas, que mudou a cabeça de imperadores, de generais, de presidentes, de astronautas, e que pode mudar a sua também. Esse livro se chama Enchiridion, ou simplesmente o Manual. E hoje, aqui no Filosofia Profunda, a gente vai mergulhar de cabeça nele. Mas antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. E eu quero que você carregue essa pergunta com você durante todo esse vídeo. Se um escravo conseguiu ser completamente livre sem mudar nada no mundo ao seu redor, o que exatamente está te aprisionando? Bem-vindo ao Filosofia Profunda. Se você chegou até aqui, provavelmente não é por acaso. Esse tipo de conteúdo não cai no feed de qualquer pessoa. Ele encontra quem já está, em algum nível, fazendo essa pergunta internamente. Quem está cansado de ser sacudido pela vida sem entender o porquê? Quem sente que tem mais potencial do que as circunstâncias permitem aparecer? E é exatamente para essa pessoa que o Enchiridion foi escrito. O nome soa estranho, eu sei. Em grego antigo, Enchiridion significa literalmente o que cabe na mão. Um manual pequeno o suficiente para carregar junto ao corpo, como um soldado carrega a espada. E não é coincidência que essa seja a metáfora. Epicteto não escreveu um livro para ser admirado numa estante. Ele escreveu uma ferramenta, uma arma filosófica para usar no campo de batalha da vida cotidiana. Hoje, a gente vai ler esse manual junto. Mas não do jeito acadêmico, não do jeito chato de escola. A gente vai destrinchar cada ensinamento e perguntar: o que isso significa para a minha vida atual? Porque esse é o teste real de qualquer filosofia. Não o quanto ela impressiona numa conversa. O quanto ela aguenta o peso da realidade quando as coisas desmoronam. E as coisas desmoronam. Para todo mundo. A questão é o que você faz quando isso acontece. Ao longo desse vídeo, Epicteto vai te entregar 53 ensinamentos. Alguns vão parecer simples demais. Outros vão ser desconfortáveis, porque eles vão apontar diretamente para algo que você preferia não ver. E tem um ensinamento específico, lá pelo meio do vídeo, que na minha opinião é o mais perigoso de todos. Perigoso porque, se você realmente entender ele, não tem mais volta. Você não consegue enxergar o mundo do mesmo jeito depois. Fica até o final. Vale cada segundo. Epicteto começa o manual com uma ideia que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca realmente assimilou. Ele diz: existem coisas que dependem de nós, e existem coisas que não dependem de nós. Pronto. Esse é o fundamento de tudo. Toda a filosofia estoica, toda a sabedoria de Epicteto, toda a liberdade que esse homem conquistou dentro da escravidão. Tudo começa aqui, nessa divisão. Mas espera, antes de você pensar, isso eu já sei, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes hoje, só hoje, você ficou preso em algo que não depende de você? O trânsito que estava impossível, o chefe que não te reconhece, a pessoa que te mandou um áudio de 7 minutos sem precisar, o governo que faz o que quer, o corpo que envelhece, a chuva que estraga as plantas, a notícia ruim que apareceu no celular antes mesmo do café da manhã.
Epicteto olharia para tudo isso e diria com toda a calma do mundo: nenhuma dessas coisas é tua. Não no sentido de que elas não existem ou não importam, mas no sentido de que você não tem poder sobre elas. E gastar energia tentando controlar o que não pode ser controlado é a receita mais garantida de sofrimento que existe. Então, o que depende de nós, afinal? Epicteto é preciso. As nossas opiniões, nossos desejos, nossas escolhas, nossas reações. Só isso. Só isso. E, ao mesmo tempo, tudo isso. Porque pensa comigo, você não escolhe o que acontece, mas você escolhe o que aquilo significa para você. Você escolhe como vai reagir. Você escolhe se vai deixar aquela situação te definir ou se vai atravessá-la de cabeça erguida. E essa escolha, essa pequeníssima janela entre o que acontece e o que você faz com isso, é onde mora toda a sua liberdade. Um escravo entendeu isso. Enquanto o dono tinha o poder sobre o corpo dele, Epicteto mantinha soberania absoluta sobre algo que nenhuma corrente consegue prender: a sua mente. Agora, no capítulo 2 do livro, Epicteto vai um passo além. Ele fala sobre o desejo. E aqui é onde a coisa começa a ficar desconfortável. Ele diz que se você deseja algo que não depende de você, a frustração é garantida. Não provável, garantida. Porque você está apostando a sua paz em algo fora do seu controle. Pensa na quantidade de sofrimento que a gente carrega por conta disso. A carreira que deveria ter dado certo e não deu. O relacionamento que a gente queria tanto que funcionasse. O reconhecimento que nunca veio. A aprovação que a gente busca e nunca parece suficiente. Epicteto não está dizendo que você não pode querer essas coisas. Ele está dizendo que você precisa saber onde colocar o peso da sua expectativa. Deseje o processo, porque o processo depende de você. O resultado, nem sempre. Um atleta que deseja jogar bem depende de si mesmo. Um atleta que deseja ganhar depende também do adversário, do árbitro, do tempo, do acaso. A angústia começa quando a gente confunde os dois. O capítulo 3 do Enchiridion é curto, mas é uma das coisas mais práticas que você vai ouvir hoje. Epicteto diz: quando você for se apegar a algo, uma pessoa, um objeto, uma situação, lembra da natureza daquilo. Não de forma fria ou distante, mas consciente. Ele dá um exemplo que parece duro à primeira vista. Quando você beija seu filho, lembre-se que ele é mortal. Eu sei, parece sombrio, mas escuta. Ele não está dizendo para você amar menos. Está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo: ame com os olhos abertos. Ame sabendo que é temporário. Porque essa consciência não diminui o amor, ela o intensifica. Ela te faz estar presente de verdade, em vez de tomar as pessoas como garantidas. Quantas vezes a gente só percebe o valor de algo quando perde? Epicteto quer que você perceba antes. O capítulo 4 traz algo que eu acho genial pela praticidade. Epicteto diz: antes de qualquer ação, visualize os obstáculos que podem aparecer. Não para ser pessimista, para não ser ingênuo. Ele usa o exemplo do banho público, que na Roma antiga era um lugar cheio de gente, barulho, empurrões e confusão. E ele diz: antes de entrar, se diga: vou me banhar, mas também vou manter minha mente em paz, independente do que encontrar lá dentro. Hoje, a gente substituiria isso por outras situações. Vou a essa reunião, mas sei que pode ser frustrante, e já decidi que não vou perder meu eixo. Vou ter essa conversa difícil, mas já sei que a outra pessoa pode reagir mal, e isso não vai mudar o que eu preciso dizer. É o que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não como um exercício de ansiedade, mas como preparação mental deliberada. Um atleta que treina para o pior cenário não fica paralisado quando ele aparece. Ele já ensaiou essa situação. E então, chegamos ao capítulo 5. E aqui é onde Epicteto coloca o dedo na ferida.
Ele diz: não são as coisas que perturbam os homens, são as opiniões que os homens formam sobre as coisas. Lê de novo devagar. Não são as coisas, são as opiniões sobre as coisas. A morte não é aterrorizante por si mesma, é o que a gente pensa sobre ela que nos apavora. A rejeição não dói pelo fato em si, dói pela história que a gente cria em volta dela. O fracasso não destrói ninguém. A narrativa que a gente constrói sobre o que aquele fracasso significa sobre quem você é, isso sim pode te paralisar. Epicteto vai direto ao ponto. Um ignorante culpa o mundo pelo seu sofrimento. Quem está começando a se instruir se culpa. Quem chegou à sabedoria não culpa nem o mundo, nem a si mesmo. Porque entendeu que a raiz está na opinião, não no evento. Isso não é passividade, é lucidez cirúrgica. E é também, se você pensar bem, a base de qualquer terapia séria, de qualquer processo de autoconhecimento real. O evento não muda. O que muda é a sua relação com ele. Epicteto chegou nisso 2000 anos antes da psicologia moderna. Esses primeiros 5 capítulos estabeleceram o chão firme de tudo que vem a seguir. A dicotomia do controle, o manejo do desejo, a consciência da impermanência, a preparação mental e o poder da opinião. Mas agora Epicteto vai começar a falar de algo que mexe ainda mais fundo. Como a gente se posiciona no mundo. Como a gente lida com vaidade, com status, com o olhar do outro. E tem um ensinamento específico sobre isso que vai soar muito familiar para você. Muito familiar mesmo. Continua comigo. Você já se orgulhou de algo que não era bem seu? A maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Mas Epicteto pergunta isso diretamente no capítulo 6, e a resposta é mais desconfortável do que parece. Ele diz assim: se um cavalo se vangloriasse de ser belo, seria tolerável. Mas se você se orgulha do seu cavalo bonito, saiba que está se vangloriando de algo que pertence ao cavalo, não a você. Hoje o cavalo tem outros nomes. O carro que você dirige, o bairro onde você mora, a empresa onde trabalha, o sobrenome da família, os seguidores que você tem, a beleza física que a genética te deu e que o tempo vai tirar sem pedir licença. Epicteto não está dizendo que essas coisas são ruins, está dizendo que elas não são você. E construir a sua identidade em cima delas é construir em areia. Porque tudo que pode ser tirado, um dia vai ser tirado. Então o que é genuinamente seu? Só uma coisa: a forma como você reage ao mundo, a sua postura diante do que acontece, o caráter que você escolhe ter quando ninguém está olhando. Isso, e só isso, é o que Epicteto chama de seu bem real. E sabe o que é libertador nisso? Que esse bem ninguém consegue roubar. O capítulo 7 traz uma das imagens mais bonitas de todo o Enquiridion. Epicteto imagina um navio ancorado no porto. Você desce em terra firme, caminha pela praia, coleta conchas, aprecia a paisagem. Tudo isso é permitido e bom. Mas você não pode perder de vista o navio, porque quando o capitão chamar, você tem que estar pronto. Se você se embrenhou demais pela costa, se esqueceu do barco, se deixou o tempo passar, você vai ser arrastado de volta a bordo amarrado, sem dignidade. A vida, ele diz, funciona assim. Filhos, cônjuge, carreira, bens materiais. Tudo isso é a costa que você pode explorar. Curta, aprecie, ame. Mas não confunda a costa com o destino. Não se apegue tanto a ponto de esquecer que existe algo maior chamando. Que a vida tem uma direção, tem um propósito, e que você tem responsabilidade com esse propósito. O apego excessivo não é amor. É medo disfarçado de amor. E Epicteto, que perdeu tudo o que se pode perder, sabia disso melhor do que qualquer um.
Agora chegamos em algo que vai ressoar de um jeito diferente, dependendo de onde você está na vida. No capítulo 9, Epícteto fala sobre doença, sobre obstáculos físicos, sobre limitações que o corpo impõe. E ele diz uma coisa aparentemente simples. A doença é um obstáculo para o corpo, não para a vontade, a menos que a vontade consinta. Pensa no que isso significa na prática. A gente frequentemente usa as circunstâncias como justificativa para não ser quem poderia ser. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho saúde perfeita, não tive a infância certa, não nasci no lugar certo. Epícteto nasceu escravo, teve a perna quebrada pelo dono, e mesmo assim considerava sua vontade intocável. Não estou dizendo que as dificuldades não são reais. São. Estou dizendo que Epícteto propõe uma separação radical entre o que acontece com o seu corpo, com suas circunstâncias, com o mundo ao redor, e o que acontece com o núcleo de quem você é. Esse núcleo ele chama de hegemonikon, a parte dirigente da alma. E essa parte, segundo ele, só pode ser corrompida com a sua permissão. Os capítulos 10, 11 e 12 falam sobre uma coisa que a gente raramente admite que faz: comparação. Epícteto observa que os homens se perturbam quando veem outros avançando enquanto eles ficam parados. Quando alguém é promovido e você não foi. Quando alguém tem o relacionamento que você quer. Quando alguém parece ter descoberto o caminho que você ainda está procurando. E ele diz: se você se compara com alguém que tem mais poder, mais riqueza, mais reconhecimento, lembra que essa pessoa pagou um preço por isso. Frequentou quem não queria frequentar. Disse o que não acreditava. Abriu mão de coisas que você talvez não esteja disposto a abrir. Não existe conquista sem custo. A questão é, o custo que essa pessoa pagou é o custo que você estaria disposto a pagar? Se a resposta é não, então você não quer aquilo. Você quer a versão glamourosa daquilo que se pode ver. E aí fica mais fácil de entender por que a comparação é sempre uma mentira. Porque você está comparando o seu interior com o exterior de outra pessoa, a sua bagunça com a vitrine dela. Até aqui, Epícteto falou sobre controle, desejo, apego, vaidade, comparação. Cada um desses ensinamentos, por si só, já seria suficiente para mudar uma vida inteira. Mas agora vem o capítulo que eu mencionei lá no começo. O ensinamento que considero o mais radical de todo o manual. Não porque seja o mais complexo, é na verdade um dos mais simples. Mas porque, se você realmente deixar entrar, ele vai remover uma desculpa que você talvez esteja carregando faz tempo. Prepare-se. No capítulo 17, Epicteto diz o seguinte: lembra que você é ator numa peça. O papel pode ser curto ou longo, humilde ou nobre. Mas escolher o papel, esse é o trabalho do autor. O seu trabalho é interpretar bem o papel que te foi dado. Agora, por que isso é perigoso? Porque a gente passa a vida inteira com uma narrativa que diz: se as minhas circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. Se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse tido outras oportunidades, se minha infância não tivesse sido como foi, se o país fosse diferente, se eu fosse mais alto, mais bonito, mais rico, mais inteligente. Epicteto arranca esse álibi pela raiz. Ele não está dizendo que as suas circunstâncias não importam. Está dizendo que elas são o papel que te foi dado na peça. E você não escreveu esse papel. Mas como você vai interpretar esse papel? Isso é seu. Completamente seu. O ator genial não é o que teve o papel mais fácil. É o que fez algo extraordinário com o que recebeu. E aqui está o ponto mais perigoso de tudo isso. Não existe nenhuma circunstância que retire de você a responsabilidade sobre quem você escolhe ser. Nenhuma. Zero. Nem a mais difícil das histórias de vida. Isso é incômodo porque é libertador. E é libertador de um jeito que assusta, porque significa que você não tem mais para quem terceirizar a responsabilidade pela sua vida. Os capítulos seguintes aprofundam algo que parece contraditório à primeira vista.
Epicteto fala sobre como se comportar com outras pessoas. E o que ele propõe vai contra tudo o que o ego quer. Ele diz: quando alguém te insulta, te critica, te trata mal, lembra que essa pessoa está apenas seguindo o que parece certo para ela, com base nos valores e opiniões que ela tem. Você não concorda com esses valores, mas ela não está agindo contra você pessoalmente. Ela está agindo de acordo com a própria visão de mundo. Não é sobre você. Quase nunca é sobre você. Isso não significa que você aceita tudo em silêncio. Significa que você responde a partir de um lugar de clareza, não de ferida. Que você não deixa a raiva de outro homem ditar o seu estado interno. Marcos Aurelius, imperador de Roma e o homem mais poderoso do mundo na época, escrevia isso no seu diário pessoal todo dia. Não para parecer sábio, para não esquecer. Porque é fácil saber isso na teoria. Na prática, quando alguém te provoca, é um treino constante. Capítulo 20. E aqui, Epicteto toca num ponto que é muito específico da nossa época, mesmo tendo sido escrito 2000 anos atrás. Ele fala sobre as ofensas, sobre como a gente fica perturbado quando é desrespeitado, ignorado, diminuído. E ele pergunta: quem é o responsável pela sua perturbação? A pessoa que agiu ou você, que decidiu que aquela ação tinha o poder de te perturbar? Isso não é frieza, é soberania. A perturbação não mora no evento, mora no espaço entre o evento e a sua reação. E nesse espaço, por menor que seja, existe uma escolha. Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração nazistas, descreveu a mesma coisa com outras palavras décadas depois. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder. Epicteto chegou lá primeiro. Se você chegou até aqui, e o que Epicteto está dizendo está fazendo sentido de verdade, então esse canal foi feito para você. Se inscreve no Filosofia Profunda agora, ativa o sininho, porque todo o conteúdo que a gente traz é nesse nível. Profundo, prático, sem enrolação. Agora vamos para o capítulo final, e eu prometo um fechamento que vai te deixar pensando por dias. Nos capítulos finais do Enchiridion, Epicteto faz algo que poucos filósofos têm coragem de fazer. Ele para de filosofar e começa a cobrar. No capítulo 51, ele escreve diretamente para o leitor, sem rodeios, sem diplomacia. Quanto tempo mais você vai esperar para ser digno do melhor de si mesmo? Você já recebeu os princípios. Que outro mestre ainda está esperando? Você não é mais um adolescente, é um adulto. Se continuar negligente, adiando, inventando desculpa após desculpa, a vida vai passar. E você vai morrer sendo apenas mais um na multidão. 2000 anos. E parece que foi escrito essa semana. Porque a gente é especialista em adiar. A gente vai começar quando tiver mais tempo, quando os filhos crescerem, quando a situação financeira melhorar, quando terminar essa fase difícil, quando estiver mais preparado. Epicteto olha para isso tudo e diz: não existe esse quando, existe agora. Sempre foi agora, e sempre vai ser agora. O capítulo 52 estabelece a hierarquia da filosofia de um jeito que é importante entender. Ele diz que existem 3 níveis. O primeiro, e mais importante, é aplicar os princípios morais. O segundo é entender de onde eles vêm. O terceiro é construir o sistema lógico que os explica. E então ele faz uma observação que é uma crítica cirúrgica ao intelectualismo vazio. A gente passa o tempo todo no terceiro nível, discutindo a teoria, debatendo conceitos, explicando ideias, e negligencia completamente o primeiro, que é o único que muda alguma coisa. Você pode saber tudo sobre estoicismo, pode citar Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca de cor e salteado, e mesmo assim mentir, mesmo assim se enraivecer,
mesmo assim terceirizar a responsabilidade pela sua vida. O conhecimento que não vira comportamento não é sabedoria, é ornamento. E então Epicteto encerra o manual, esse livro pequeno, esse companheiro de batalha, com 3 citações de outros sábios. 3 máximas que ele considerava suficientes para uma vida inteira. A primeira é de Cleantes: conduze-me, Zeus, para onde determinaste. Eu sigo de bom grado. E se não o fizer, serei covarde, e seguirei do mesmo jeito. A segunda é de Eurípides: quem obedece corretamente ao destino é sábio entre os homens. E a terceira é de Platão, nas palavras de Sócrates momentos antes de beber a cicuta: se assim agrada aos deuses, que assim seja. Podem me matar, mas fazer-me mal, isso não podem. Um homem prestes a morrer, condenado injustamente. E sua última declaração não é de raiva, não é de desespero. É de soberania absoluta. Podem tomar o meu corpo, podem tomar a minha vida, mas não podem tomar o que eu sou por dentro. Isso é o estoicismo na forma mais pura. Não como teoria, como escolha, feita em tempo real, na hora mais difícil, sem hesitação. Lembra da pergunta que eu te fiz lá no começo? Se um escravo conseguiu ser completamente livre sem mudar nada no mundo ao redor dele, o que exatamente está te aprisionando? Depois de tudo que Epicteto nos ensinou, você tem uma resposta? Porque o que esse homem viveu foi real. A corrente no tornozelo era real. A dor na perna era real. A humilhação diária era real. E ainda assim, em algum momento da sua vida, Epicteto tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que nenhum dono, nenhuma lei, nenhuma força externa poderia tomar por ele ou contra ele. Ele decidiu que o que acontecia com o seu corpo não definia o que acontecia com a sua alma. E essa decisão, tomada por um escravo sem nome em Roma, chegou até você, 2000 anos depois, aqui, agora. O manual está na sua mão. O que você vai fazer com ele? Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, compartilha ele com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não precisa ser um grande gesto. Às vezes a coisa certa chega na hora certa para a pessoa certa. Deixa o like, se inscreve no canal e me fala nos comentários: qual ensinamento de Epicteto te atingiu mais fundo? Eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo. Continue no caminho.